Bom dia, bom dia. Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. A unidade 14, nós vamos falar de gráficos, tabelas e pesquisas. Olha lá. Página 26. Gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas são utilizados para facilitar a leitura de informações, pois apresentam mais informações visuais do que textos. Nós vimos uma aula de gráficos e tabelas em português, né? Lá dos super-heróis. E vimos também que as informações que apresentam nas tabelas, elas são mais visuais do que texto, né? Até as ilustrações lá para a gente estar observando dos super-heróis. Dependendo do tipo de informações e do objetivo, determinado tipo de gráfico é mais recomendado do que outro. Vamos conhecer alguns tipos. Os gráficos estão presentes em jornais, em revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números, tá? Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos dos candidatos a um cargo político, o consumo mental de água ou energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações, tá? Olha lá então. Elementos dos gráficos. Título. Assim como os gêneros textuais, os gráficos, tabelas também têm elementos, tá? Então, olha só. Título. Olha aqui, tá? Observe lá na sua página 26. Nós temos esse gráfico. Não, esse aí está na página 27, eu acredito. Tá? Deixa a prof olhar, zona urbana, zona rural. Deixa eu ver se é algum da apostila esse. Não, esse é um gráfico de exemplo, tá? De pesquisa, tá? Que foi pesquisado e colocado aqui. Então, olha só. Valor do rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade, né? Então, olha só, daí nós temos aqui, ó, a fonte de pesquisa que está aqui, onde foi pesquisado, tá? Fonte do gráfico, ó, no IBGE, a legenda, ó, zona rural e zona urbana e zona rural, tá? Identificando cada cor aqui, ó, o azul é o homem, o rosa, a mulher, o pink aqui, o verde na zona rural, ó, homem, ó, representando o homem na zona rural, e a mulher, amarelo, representando o homem na zona rural também, tá? Daí temos as regiões norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Mas aqui para mostrar para vocês que nós temos o título, ó, valor do rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade. Isso é o título. A legenda, a fonte aqui, ó, a fonte aqui, ó, bem escrito fonte, tá? E aqui, ó, a legenda. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, título. Apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam. O que está representando aí? Está representando o quê? O valor do rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade, tá? Ó, e algumas vezes a unidade de medida usada para essas informações ou alguma transformação para ela. O 2, a legenda, é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, separadas por cor ou por achura, tá? Então, olha só, fonte de pesquisa, site, blog, página, pesquisa, jornal, revista ou qualquer outra fonte para informação do gráfico, tá? É isso aí. Então, olha só, continuando então, vamos ver ali, vamos observar esse gráfico, tá? E observar que tudo nele tem essas informações que nós acabamos de ler, tá? Então, olha só, legenda é usada para
para identificar as informações apresentadas no gráfico, separadas por cor ou por Ashura. A Pro estava pesquisando aqui, ó, Ashura, que eu fiquei curiosa sobre isso aí, ó. A trama ou rachura é uma técnica artística utilizada para criar efeitos de tons ou sombras a partir do desenho de linhas paralelas. No caso, então, o que quer dizer por cor ou rachura, quer dizer aqui, ó, é uma técnica artística, né? No caso aqui, ó, a técnica artística, tá? Para criar efeitos de tons ou sombras, tá? É isso aqui, ó. Tá bom? Pode ter uns que tem bolinhas, né? Então, é isso que quer dizer isso daí, que alguns pode ter assim o quadradinho, mas pode ser identificado em bolinhas ou em tracinhos assim, tá? Então, a Shura é isso. A prof pesquisou aqui, tá? Vamos lá. Gráficos na página 26. Gráfico de colunas ou barras verticais. É utilizado para comparar dados que expressam quantidades. Ele é formado por colunas de mesma largura e comprimento variável, pois este depende da quantidade que cada coluna representa. As colunas maiores indicam maior quantidade e as menores indicam o quê? Menor quantidade, permitindo comparar os dados rapidamente. Então, ó, menor, menor quantidade, maior, maior quantidade, tá? Desempenho dos alunos na prova de português. Olha lá, tá? Nota de 0 a 10 e o rendimento deles, ó. Quantidade de alunos aqui, ó, com nota 7, ó. 7, tá? Ó, quantidade de alunos com nota 10, ó, no 3, tá? Então, está mostrando o rendimento. Quando a coluna é menor, menor o rendimento. Quando é maior, maior. Qual seria o título desse gráfico? Desempenho dos alunos na prova de português, tá bom? Outro exemplo, vamos observar outro exemplo aqui. Uma fábrica de bicicletas resolveu colocar em um gráfico a quantidade de unidades vendidas durante os meses de 2009. Observe a tabela com os dados. Ó, meses. Janeiro, fevereiro, março. Só que vamos observar os meses e o que foi vendido. Ó, números de bicicletas vendidas. Então, em janeiro foi vendido 45, em fevereiro, 58, em março, 32 bicicletas, em abril, 44 bicicletas, maio, 50, junho, 40, julho, 65, agosto, 70, setembro, 30, outubro, 25, novembro, 68, dezembro, 80, né? Mês de Natal. Então, olha só. Quando os dados são observados na tabela, não temos a total compreensão do aumento ou da queda na venda mensal de bicicletas. Pelo gráfico, conseguimos interpretar, fazer uma análise claramente as variações ocorridas nas vendas. Então, vamos observar os gráficos aqui, tá? Claro que quando observamos aqui também na leitura, nós conseguimos entender que março vendeu menos, que seria menor, né? Do que, olha só, do que você observar lá em dezembro. Você conseguiria fazer mais ou menos mentalmente, pensar um pouquinho aí mentalmente, que março seria menor e dezembro seria o quê? Bem maior a venda, né? Então, olha só, o título desse gráfico, venda de bicicletas de 2009. Ó, em janeiro, 50, fevereiro, ó, fevereiro, 60, 58, ó, tá bem aqui, tá? É que vai olhar aqui, ó, fevereiro, 58, daí foi indo. E olha outubro, tá? Agora colocamos ali, ó, outubro 25, entre o 20 e o 30 aqui, tá? Então, agora foi colocado aqui no gráfico. Então, aqui você observa o aumento e a queda. Ó, em janeiro foi menor que fevereiro, fevereiro foi maior que março, março foi menor que abril, tá? Abril foi menor que maio, ó. Junho foi melhor que julho, agosto vendeu mais que julho, setembro vendeu menos que agosto. Olha aqui, outubro vendeu um pouco menos que setembro,
Já novembro, ó, vendeu bem mais que outubro, né? E que setembro também, dá para você analisar aqui também, ó, tá? E que dezembro vendeu mais que todos os outros meses, tá? Jogo rápido da página 26 e 27. Analisando o gráfico de colunas, responda as questões. Qual o título desse gráfico? Desempenho dos alunos na prova de português. Coloca português com letra maiúscula. O que a linha horizontal indica? Horizontal, a linha deitada, tá? A linha que é deitada. As notas dos alunos na prova de português, tá? Então, horizontal, deitado, vertical, em pé. O que a linha vertical indica? A quantidade de alunos que obtiveram cada nota. A maioria dos alunos obteve notas maiores ou menores do que 7? A maioria obteve notas maiores que 7, tá? Se você observar lá. Continuando. Quantos alunos obtiveram notas menores do que 6? 3 alunos. 3 alunos, tá bom? Gráfico de barras horizontal. Nós vimos barra vertical no gráfico da página 26. Então, observe lá que a Pro está falando para você observar na apostila também. Olha lá. Então, na página 26, nós observamos o gráfico de barras verticais, tá? Porque era em pé. Observa lá que a barrinha fica em pé. Tá? Agora, nós vamos observar um gráfico de barras horizontais. As barras estão, ó, deitadinhas, tá? Horizontal. O gráfico de barras horizontais é bastante semelhante ao gráfico de colunas. Ele é utilizado para comparar dados que representam quantidades, porém suas barras são horizontais, de mesma largura e comprimento variável. Quanto maior o comprimento de uma barra, maior o valor que ele representa. Quanto menor o comprimento, menor o valor. Consumo de energia elétrica no primeiro semestre. Então, olha lá. Mês, junho, maio, abril, março, fevereiro e janeiro, né? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Temos aqui. Depois, embaixo, consumo em quilowatts-hora. Ó, tá? Começamos aqui, o zero, né? Daí 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Agora, nós vamos analisar assim, ó, tá? Ó, assim que nós vamos analisar, tá bom? Jogo rápido. Analisando o gráfico de barras, responda as questões. Em que mês houve o maior consumo de energia? No mês de fevereiro. Olha lá, ó, deixa para voltar, ó, fevereiro, ó, passou todos, olha, tá, ó, chegou quase 350 consumo em quilowatts-hora. Tá. B, em que mês houve o menor consumo de energia? Agora, vou olhando na apostila e vocês também, para eu não ter que voltar ali, tá? E vocês vão fazendo. Em que mês houve o menor consumo? Vamos olhar na apostila lá. Que mês foi? Foi o mês de junho, né? Ó, a barra menorzinha lá. C, como foi o consumo de energia nos meses apresentados? Faça uma análise do gráfico. Ó, a Pro vai pôr uma sugestão de resposta. O consumo de energia aumentou no mês de fevereiro, porém nos outros meses foi diminuindo mês a mês, tá? Pode colocar essa resposta igual da prof aí. Gráficos de setores. Gráfico de setores. Esse gráfico é também conhecido como gráfico de pizza. Então, sabemos que o gráfico de setores é conhecido como gráfico de pizza. É utilizado para organizar dados, comparando-os com o total. A circunferência representa o todo e é dividida proporcionalmente de acordo com os dados da informação representada. Cada parte representada no gráfico é chamada de setor. Ó, um setor, outro setor, outro setor. Ó, aqui é um setor, outro setor e outro setor,
tá? Ó, no primeiro, muito satisfeito, é o setor em laranja. Em azul aqui, satisfeito, esse setor em azul. Insatisfeito, esse setor em rosa aqui. O título, pesquisa de satisfação de um produto, tá? A totalidade do gráfico sempre será uma circunferência, ó, tá? Circunferência. Pois o total dos dados representados sempre é igual a 100%, ou pode ser escrito dessa forma, ó, esportes, 30%, é o laranjado. Internet, aqui, ó, 25%. Música, 20%. Vídeo, 15%. Leitura, 10%. Então, olha aqui. Estatística, um gráfico de estatística, gráfico de setores. Como que é o nome do gráfico? Atividade de lazer preferida, tá bom? Representada aqui, ó, em porcentagem, atividade de esportes, atividade de internet, de música, de vídeo e de leitura, tá? Representada em uma circunferência, tá bom? É isso. Vamos lá, que é dividido por setores. Jogo rápido. Analisando o gráfico de setores, responda as questões. O que indica esse gráfico? A satisfação dos clientes referente a um produto. No gráfico de setores, cada opção é chamada de setor. O que indica o setor que obteve mais votos? Muito satisfeito, né? Olha lá, muito satisfeito, laranja, cor laranja. Analisando o resultado da pesquisa, a maioria das pessoas gostou ou não gostou do produto? Justifique sua resposta. As pessoas gostaram do produto, pois a maioria respondeu que ficou satisfeita. Gráfico de linhas. Vamos observar esse na página 28. Olha só. Esse gráfico facilita a visualização da evolução de uma sequência numérica, indicando se houve aumento, se houve diminuição ou se não houve alteração durante um determinado tempo. Geralmente, quando passa no Jornal Nacional, eles fazem esse gráfico aqui esse gráfico de linhas para mostrar que subiu, que desceu, que aumentou, que diminuiu, que aumentou. Podem observar. Tá? Então, olha só, número de alunos na escola. Número de alunos, ó, começou em 750, 760, 770, 780, 790, foi até 800. Depois, em 2017, 2018, olha como subiu lá entre 2018. Depois, em 2019, caiu de novo. Depois, em 2020, subiu, tá? Observe que quando a linha é crescente, quando ela cresce, quando ela sobe de um ano para o outro, significa que houve o quê? Um crescimento, né? Ela aumentou no número de alunos daquela série, naquela escola. Da mesma forma, acontece quando a linha é contínua ou quando é decrescente. Quando é decrescente, o quê? Né? O número de alunos manteve-se ou diminuiu, tá bom? Então, subiu, cresceu, caiu, manteve e diminuiu, tá? Manteve, eu acredito que quando coloca assim, ó, retinho na linha assim, manteve por um tempo, depois caiu, tá? Continuando. O jogo rápido da página 29. Analisando o gráfico de linhas, responda as questões. O que podemos concluir ao comparar a quantidade de alunos entre 2017 e 2018? A quantidade de alunos aumentou. E entre 2018 e 2019, a quantidade de alunos diminuiu. E entre 2019 e 2020, a quantidade de alunos aumentou. O que podemos concluir sobre a quantidade de alunos nos 4 anos retratados no gráfico? Então, os 4 anos foram 2017, 2018, 2019 e 2020. O que podemos concluir aí?
Embora tenha ocorrido diminuição de alunos, né, entre 2018 e 2019, a quantidade de alunos, ela o quê? Ela aumentou entre 2017 e 2020, tá bom? Olha esse gráfico, que diferente. Página 29. É um gráfico pictórico, tá? Um gráfico pictórico é construído com o uso de figuras ou de conjunto de figuras relacionadas ao tema que está sendo abordado no gráfico. Por despertar a atenção ao leitor, é muito utilizado em jornais e revistas. Consumo brasileiro de sorvete por pessoa, litros por ano. Olha então, desenhados sorvetinhos, olha os sorvetinhos desenhados aqui. Bem bonitinho, né? Que chama muita atenção. Daí começou, ó, do 0 foi até 7, né? Consumo de litros por ano. Depois, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. O consumo do ano. Observe a fonte aqui, ó. Título, consumo brasileiro de sorvete por pessoa, litros por ano. Fonte, Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, tá? Ó, gráfico pictórico desenhado, ó, tá? Em desenhos de sorvetinho, porque estamos analisando sorvete, né? Consumo de sorvete por pessoa, litros por ano. Veja outro exemplo de gráfico pictórico. Total de sorvetes vendido em 5 dias da semana em uma sorveteria, ó. Sorveteria Bom Sabor. Daí tem aqui, ó, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Ó, o total de 100 sorvetes, ó, tá? Foi feito aqui, ó. Uma figura do sorvete representa 100 sorvetes. Uma figura do sorvete representa 100, tá? Ó, 100, 200, 300, 400. Depois, ó, 100, 200, 300. 100, 200. 100, 200, 300. 100, 200, 300, 400, 500, tá? Então, olha na sexta-feira quantos sorvetes foram vendidos. E representado, ó, com desenhos, tá? Dos sorvetinhos. Página 30, o jogo rápido. Analisando o gráfico pictórico, responda as questões. O que as imagens do gráfico representam? Representam sorvetes. Qual a fonte e origem dos dados desse gráfico? Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, ABIS. Mesmo sem interpretar os dados, analisando apenas a imagem, é possível saber o tema do gráfico? Como? Sim, pelas imagens apresentadas no gráfico e pelo título. O que se pode concluir sobre os dados representados? Escreva uma análise do gráfico. É possível perceber que o consumo de sorvete vem diminuindo nos últimos anos. Tarefa, páginas 36, 37 e 38. Use o que você aprendeu no número 1. Uma loja acompanhou a quantidade de vendas de 2 tipos de celulares, marca A e marca B, durante os meses de agosto, setembro e outubro. Observe o gráfico e responda. Então, o gráfico de celulares, você vai observar a quantidade de celulares, olha lá, os meses, né? Agosto, setembro e outubro, e vai observar também que a marca A é a laranja, a marca B é a azul. Daí você vai responder: quantos clientes da marca A, quantos celulares da marca A foram vendidos nesses 3 meses? Tá? Depois, quantos celulares da marca B foram vendidos nesses 3 meses? Observa a cor laranja e a cor azul. Que marca de celular foi mais vendida nesses 3 meses? Quantas unidades a mais? Tá? Quando eu falo qual a marca de celular, eu estou falando entre A e B, tá bom? 2. Um mercado fez um relatório dos produtos de limpeza vendidos em uma semana. Produtos de limpeza vendidos na semana: segunda-feira, 20 unidades, terça-feira, 35 unidades, quarta-feira, 45 unidades.
Na quinta-feira foi vendido o dobro da quantidade de segunda-feira. Se segunda-feira foi vendido 20, aqui então foi vendido o dobro, foram 40. Na sexta-feira foi vendida a mesma quantidade da quarta-feira. Se na quarta-feira vendeu 45, então aqui também foi vendido 45. No sábado, 50 unidades. Já dei uma ajuda aí, né? Transforme os dados do relatório em um gráfico de colunas. Depois, analise as afirmativas e marque F para falso e V para verdadeira. Daqui embaixo você vai ler, ó. Na quarta-feira foi vendido mais do que o dobro de produtos de limpeza vendidos na segunda-feira. Na quarta-feira e na sexta-feira juntas foram vendidos 80 produtos de limpeza. C. No sábado foi vendido um produto de limpeza a mais do que na sexta-feira. D. Na sexta-feira foram vendidos 5 produtos de limpeza a menos do que no sábado. E. Nessa semana foram vendidos 235 produtos de limpeza. Você tem que calcular, tá? Fazer um cálculo aí para saber, tá bom? Vamos lá. Uma loja de venda de automóveis fez um levantamento do número de carros vendidos nos últimos anos. Esse levantamento foi apresentado aos funcionários na forma de um gráfico pictórico ou desenhos de carros, porque era uma loja de carros, né, de automóveis. Então, olha, venda de veículos, a quantidade de carro em 2016, 2017, 2018 e 2019, tá? Ó, cada carrinho representa 100 veículos. 100, 200, 300, 400, 500. 100, 200, 300. 100, 200, 100, 200, 300, 400. Aí fizemos uma análise aqui. Agora você vai responder. O gráfico se refere a vendas de quais anos? Aí você vai olhar no gráfico. Quantos automóveis foram vendidos no ano de 2017? Vai achar 2017 e vai ver. Quantos? Se cada um representa 100, não é 1, 2, 3 carrinhos, não. É 100, 200, 300, tá? Em que ano foram vendidos mais automóveis? Daí você vai ver lá, tá? Represente a quantidade de carros vendidos em cada ano na tabela. Então, você vai observar 216, 217, 218, 219. Lembrando que cada carrinho representa 100 veículos, tá? Analise o gráfico e escreva um parágrafo sobre sua análise. Então, olha só. Brasil, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Santa Catarina e a fonte AI, tá? Esse é o número 4. É o número 4 que você vai analisar aí, tá? Analisa o gráfico e responda, faz uma análise aí, tá? Olha só. Você pode pôr, o gráfico é apresentado com tipo quê? Pictórico. Representa o quê? Representa o quê, gente? Olha aqui, ó, a produção do quê? De leite, tá? Ele tem fonte, então você vai colocar tudo isso aí. Você vai fazer uma análise desse gráfico. Então, é isso, tá? Essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Olha aí, um abraço bem, bem gostoso, tá? A prof está com saudade de todos vocês. E qualquer dúvida quanto a esse conteúdo de matemática, quanto a gráficos, né? As tabelas, a prof está à disposição de vocês. Observando, né? Lembrando vocês que gráficos, tabelas, ele é bem visual. Nós temos que observar cada detalhe, cada desenho, tá bom? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijos, beijos. Tchau, tchau.